aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje resolvendo algumas questões aí da teoria que nós já estudamos. Vem comigo, ó. Vamos lá. Dado o conjunto A formado pelos elementos x naturais, tal que x está entre 1 e 4, e o B também formado por elementos x naturais, tal que o x está entre 2 e 20, então quem que seria a interseção AB? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui primeiramente é listar os elementos do conjunto A, listar os elementos do conjunto B e verificar quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Essa operação de interseção é justamente isso, verificar os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Conjunto A, quais são os seus elementos? Eu quero números naturais maiores que 1. Então vem o 2, vem o 3, eu não posso colocar o 4 porque tem que ser menor que 4. Então o A é formado por esses dois elementos. E o conjunto B é formado por quais elementos? Bom, tem que ser maior que 2 e menor que 20, então vai ter bem mais elementos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Não posso colocar o 20 porque tem que ser menor que 20, né? Então, o conjunto B é esse conjunto aqui, ó. Agora, olha para o conjunto A e olha para o conjunto B. Quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? A interseção AB, pessoal, aqui, ó, é um conjunto formado por quais elementos? Muito fácil, né, galera? Muito simples, ó. O elemento 3 está no A e o elemento 3 está no B. Nenhum outro elemento está nos dois, apenas este. Então, posso concluir o seguinte, que a interseção de A por B é um conjunto formado por um único elemento, que é o 3. E isso está aqui, ó, na letra C de certo, pessoal. Letra C de certo. Ninguém vai errar esse tipo de questão. Tudo bem, vamos continuar, tá? Olha essa questão aqui, ó. Sejam os conjuntos A, B e C, onde o conjunto A é formado pelos elementos A, B, C, D, o conjunto B é formado pelos elementos C, D, E, F, G, e o C é formado pelos elementos B, D, E, G. Determinar B menos A. Então, pessoal, fazer B menos A é tirar de B os elementos do conjunto A que estão em B. Então, vamos verificar a interseção de A e B e ver se eles têm elementos comuns, né? Observe que no conjunto A nós temos o elemento C e no conjunto B nós temos também o elemento C. Observe ainda que no conjunto A nós temos o elemento D e no conjunto B nós também temos o elemento D. Tá vendo aqui, ó? Então a interseção de A e B aqui, ó, é C e D. Então eu vou tirar de B esses dois elementos que também pertencem a A. Vai restar para B apenas os elementos E e F. Pronto, pessoal. Então eu tiro de B aqueles elementos que estão em A, que também estão em B. Beleza? Ou seja, eu tiro a interseção. Bom, como é que fica a diferença de A menos C? Eu vou tirar do conjunto A aqueles elementos do conjunto C que também são elementos do conjunto A. Vamos lá. Ou seja, eu estou falando da interseção, tá, pessoal? De A e C. Vamos olhar aqui para o conjunto A e para o conjunto C e verificar quais elementos estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Bom, eu estou vendo aqui que no conjunto A tem a letra D e no conjunto C também tem a letra D. Eu estou verificando ainda que no conjunto A tem a letra B e no conjunto C também tem a letra B, tá certo? Não tem outro elemento que esteja em A e em C ao mesmo tempo, ó. Não tem. Então a interseção é um conjunto formado por esses dois elementos, B e D. Então quando eu faço a diferença de A menos C, eu tiro de A aqueles elementos do conjunto C que estão em A, que é justamente o B e o D. Então sobra quem para o A? Sobra apenas o A e o C, tá, gente? Tá aqui, ó, sobra o A e o C, quando eu tiro o B e o D, certo? Isso é fazer diferença entre conjuntos, beleza? Na letra C, eu faço A menos B. Então, eu vou tirar do conjunto A os elementos do conjunto B que pertencem a A. Então, vamos lá. Eu já analisei isso aqui, né? Eu percebi o seguinte, ó, o C está nos dois, o D está nos dois. Então, quando eu faço A menos B,
Eu tiro de A esses dois elementos aqui, tá? E aí me resta o quê? Me resta no conjunto A apenas os elementos A e B. Prontinho. É só isso. E para finalizar essa parte, né, agora eu vou fazer C menos B. Para fazer C menos B, eu vou tirar do conjunto C aqueles elementos do conjunto B que também fazem parte de C. Então vamos lá, olha para o B e para o C. Então você percebe que a letra D está nos dois. Ó. Percebe ainda que a letra E também está nos dois. E aqui o G, aqui, ó, a letra G também está nos dois. Ó. Então a interseção do conjunto B com o conjunto C é um conjunto formado pelos elementos D, E e G. Quando eu faço C menos B, eu olho para o conjunto C e tiro todos esses elementos que pertencem ao conjunto B. Fazendo isso, vai me restar apenas, ó, o elemento B aqui no conjunto C, tá? Então a resposta é essa, pessoal. Tudo bem? Se você ficou com dúvida, anote a sua dúvida para a gente tirar depois, tudo bem? Vem comigo aqui, vamos para o próximo exercício. Sabendo que A é um conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, e B é um conjunto formado pelos elementos 0, 2, 5, e C é um conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 7, determine o complementar de B com relação a A. Quem lembra disso aqui, pessoal? O complementar de B com relação a A é o que falta para o conjunto B se tornar o A, pessoal. Ou seja, eu posso, antes de colocar aqui, eu posso interpretar isso aqui como sendo o A menos o B, tá bom? Da mesma forma que embaixo, ó, aquele que é o complementar de C com relação a A, eu interpreto o seguinte, A menos C. E aí fica fácil fazendo dessa forma, porque nós já conhecemos esse tipo de operação em conjunto aqui. Quando eu digo A menos B, eu estou dizendo que eu vou tirar de A os elementos do conjunto B. Quem são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo aqui? Ó? O 0, né? O 0, o 2, quem mais? E o 5. Ou seja, todos os elementos do conjunto B, eles estão lá pertencendo também ao conjunto A. Então eu vou retirar esses elementos do conjunto A aqui, ó. Tá certo? E aí vai me restar que conjunto? Vai me restar o conjunto com os elementos 1, 3, 4 e 7. Ou seja, pessoal, quais são os elementos que faltam para que o conjunto B se torne o conjunto A? Para o conjunto B se tornar o conjunto A, faltam os elementos 1, 3, 4 e 7. Esse conjunto é o complementar de B em A, tudo bem? Olhando aqui para baixo agora, ó, eu vou retirar do conjunto A os elementos do conjunto C. Se você olhar para a interseção do conjunto A com C, você vai verificar que o 1 ó, pertence a essa interseção. E vai verificar que o 3 também pertence à interseção. E vai verificar que o 7 também pertence à interseção. Ó. Ou seja, quando eu faço A menos C, eu vou tirar de A os elementos 1, 3 e 7. Quais são os elementos que vai me restar no A? Apenas o 0, o 2, o 4 e o 5. Pronto. Então, o complementar de C em A é o conjunto formado pelos elementos que falta colocar no conjunto C para que ele se torne o conjunto A, que é justamente esses elementos aqui, pessoal, tá? Então, eu espero que vocês tenham também entendido essa parte de complementar de um conjunto com relação a outro. Lembrando que nós podemos analisar também o complementar de um conjunto com relação ao conjunto universo, tá? Que não foi o caso aqui. Vamos para a próxima questão. Nessa próxima questão, é só para colocar verdadeiro ou falso, que ele diz assim, dados os conjuntos A, formado pelos elementos 0 e 1, B, formado pelos elementos 0, 2 e 3, e C, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, classifique verdadeiro ou falso cada afirmação abaixo. Gente, A está contido em B? Para A estar contido em B, A tem que ser subconjunto de B, ou seja, eu tenho que conseguir formar o conjunto A com os elementos de B. Aí você olha para cá, ó. O elemento 1 está em A, mas não está em B. Então, o A não pode estar contido em B. Isso aqui é falso, tá certo? Letra B. O conjunto unitário formado pelo elemento 1 está contido em A? Aí a pergunta que eu faço é, eu consigo formar esse conjunto a partir dos elementos do conjunto A? Consigo sim, porque o A tem um dos elementos do conjunto A é o 1. Então,
esse conjunto unitário aqui, formado apenas com o elemento 1, ele é subconjunto do conjunto A, então ele está contido no conjunto A, isso aqui é verdade, tá certo? O conjunto A está contido no conjunto C, vamos olhar aqui, ó. O conjunto A está contido no conjunto C, observe que os dois elementos do conjunto A, eles estão dentro do conjunto C, então eu posso formar o conjunto A partir dos elementos do conjunto C. Então é verdade, pessoal, está contido. B contém C, tá? O símbolo trocado, ó, contém, em vez de dizer está contido, eu digo contém. B contém C, olha para cá. Dentro de B tem o conjunto C? Aí você vai dizer que não. Por quê? Porque falta o elemento 1, ó. O conjunto C é maior que o conjunto B, então não posso dizer que o B contém C, tá certo? Isso aqui é falso, pessoal. O conjunto B está contido em C? Aí já muda a ideia, né? Ó, o conjunto B é formado pelos elementos 0, 2 e 3. Você encontra esses elementos dentro do conjunto C, sim ou não? Sim. Então, é verdade, pessoal. O conjunto B está contido dentro do conjunto C, certo? E, por fim, a letra F. O conjunto formado pelos elementos 0 e 2, esse conjunto, ele pertence ao conjunto B? Sim ou não? Vou repetir. O conjunto formado pelos elementos 0 e 2, ele pertence ao conjunto B? Pessoal, a relação de pertinência é uma relação que vale de elemento para conjunto. Para eu dizer que esse conjunto pertence ao conjunto B, eu teria que ter dentro do conjunto B esse conjunto aqui sendo separado por vírgula dos outros elementos. Como não tem, então esse conjunto ele não pertence a B. Se aqui tivesse que esse conjunto está contido em B, seria diferente, eu ia dizer verdadeiro. Por quê? Porque eu posso formar esse conjunto a partir dos elementos de B. Mas como não é o caso, então aqui é falso, beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, ó, ao exercício, tá bom? Bom, mais um exercício e agora a gente vai treinar a união e a interseção. Sendo o conjunto A formado pelos elementos 3, 4, 5, 6, 7 e o conjunto B formado pelos elementos 5, 6, 7, 8, 9, né? Infinito, tá vendo aqui os três pontinhos aqui, ó? Determine a união a B. Gente, união é juntar os elementos de A com os elementos de B. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a partir do 3, né, e vai descrevendo. 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Pronto. Essa é a forma de representar a união a B, certo? E como é que ficaria a interseção AB, pessoal? Olha para o conjunto B, olha para o conjunto A. Quais são os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo aqui, ó? O 5, o 6 e o 7. Concorda comigo? Então você vai escrever 5, 6 e 7. Esse conjunto aqui é o conjunto interseção. Espero que vocês tenham entendido também essa parte aqui, beleza? Vamos para o próximo exercício aqui, ó. No nosso próximo exercício, nós temos o seguinte: descreva o conjunto das partes do seguinte conjunto. Vamos relembrar o que é conjunto das partes. O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto dado. Então, no caso aqui, o conjunto das partes do conjunto A seria um conjunto formado por que elementos? Por todos os subconjuntos, ou seja, por todos aqueles conjuntos que eu posso formar com esses elementos aqui. Mas eu sei que o vazio já está aqui, porque o vazio é subconjunto de todo conjunto. Outra coisa, eu sei que o próprio conjunto, ele também já está aqui. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. E aí eu vou formando, ó. Eu posso formar um conjunto somente com o elemento 2, eu posso formar somente com o elemento 5, eu posso formar somente com o elemento 7, né? Como ele está pedindo para descrever o conjunto, então eu vou colocar aqui por listagem, enumerando um a um, tá bom? Nós vamos ter aqui um conjunto formado pelos elementos 2 e 5, beleza? Um conjunto formado pelos elementos 2 e 7, certo? Um conjunto formado pelos elementos 5 e 7. Então, pessoal, a gente fecha a contagem aqui, né? Eu tenho 8 elementos nesse conjunto das partes aqui do conjunto A. Só lembrando que o meu conjunto A, ele tem 3 elementos. Esse 3 é aquele n da fórmula, tá? Lembra da fórmula? 2 elevado a n, onde isso aqui
representa o número de elementos do conjunto das partes, ou seja, 2 elevado a 3, isso aqui vai dar 8, que é justamente o número de elementos que eu encontrei aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido também esse exercício aqui. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato, tudo bem? Estamos juntos. E é isso, um forte abraço para vocês, agradeço pela atenção e valeu, galera!